Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 11 de julho de 2020 e esse vídeo pretende fazer uma fusão de dois temas que já foram desenvolvidos nesse meu canal. Um deles há bastante tempo, outro mais recente, baseado numa provocação que eu fiz sobre aquele vídeo sobre incels. Num certo momento eu comparei o resultado da desregulação da sexualidade e a dificuldade que isso causa para aqueles menos aptos a seduzir mulheres, e isso tem uma correlação analógica com a desregulação da economia e aqueles menos abastados financeiramente. Ou seja, o desregulamento da cultura com relação à sexualidade privilegia aqueles que já são mais sofisticados, já têm mais habilidades na capacidade de seduzir mulheres, ao mesmo tempo que a desregulação econômica privilegia os que já têm dinheiro. Então essa é a provocação que eu fiz nesse vídeo recente dos incels. Isso vai levar a uma fusão com o tema de uma série de vídeos três vídeos que desenvolvi há mais tempo, chamado Em Defesa dos Ricos e Oprimidos. Uma ironia a respeito de como que algumas pessoas que não são ricas, que estão numa condição de classe média ou mesmo pobre, ficam defendendo uma elite financeira a qual elas não pertencem e que não está muito preocupado com elas. E a analogia é direta, meu amigo. Então vamos falar sobre um problema sério de muitos, especialmente os mais jovens, de muitos homens, na sua dificuldade de conseguir relacionamentos afetivos, a dificuldade de seduzir, de conquistar mulheres. Muitos dos jovens, principalmente, cometem um erro natural, um erro muito comum, um erro que eu cometi na minha juventude e que tem sido bastante falado por aqueles que têm criticado essas dificuldades de relacionamento, que é a postura de ter uma pretensa benevolência com mulheres, como se isso fosse facilitar o contato com elas. Aquele indivíduo que chega e começa a fazer defesa das mulheres enquanto um gênero em geral, que fala bem delas, que as elogia de uma forma generalizada, achando que isso de alguma forma as fará apreciá-lo, e isso por algum motivo facilitaria seu acesso a elas. Ou seja, um certo interesse, acreditando que isso vai facilitar o seu sucesso, no caso geralmente com as moças, né, as mais jovens. E ao longo da vida, todos esses que te nutriram essa doce ilusão, em algum momento vão quebrar a cara e perceber que na hora H é justamente os caras que costumam fazer o oposto, que costumam ser mais bem sucedidos. Aquele cara que frequentemente faz comentários machistas, né, que não tem essa postura de benevolência, que às vezes por trás até tem uma opinião extremamente depreciativa e que tem uma postura muito diferente. Então esse jovem ingênuo, nesta ilusão, ele acreditou que tendo um discurso, uma postura benevolente, amigável, ele ia se tornar querido pelas moças, isso facilitaria a vida dele na arte da sedução. Em alguns casos muito raros pode até acontecer, mas eu tenho certeza que qualquer homem com o mínimo de experiência de vida sabe que isso não funciona de modo geral. Normalmente o sedutor, o sedutor serial, o conquistador, tem muito mais elementos, tende a ter muitos elementos mais do oposto, ainda que isso seja também em grande parte um método mais estratégico, não necessariamente que ele pense dessa forma. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas a questão é que grande parte disso pode ser explicado porque inconscientemente a grande maioria das mulheres não gosta de ver uma postura submissa em homens. Elas têm uma espécie de instinto de desejar um protetor. Isso é universal, não tem feminismo que mude isso, que as fazem se sentir atraídas por homens que têm uma postura mais dominante, uma postura mais assertiva, daqueles que se sobressaem. E você dizer exatamente o que as pessoas querem ouvir,
dizer aquilo que é moralmente, socialmente aceito, não costuma ter esse tipo de efeito. Pelo contrário, normalmente quem costuma ter esse tipo de efeito é alguém que se destaca. E uma das formas de você se destacar é você apresentar uma opinião, normalmente que não é tão bem vista inicialmente, porque isso demonstra que você tem capacidade, tem ousadia, tem coragem para desafiar o senso comum dominante e mesmo assim se impor. De uma certa forma, é aquela velha máxima nietzschiana, né, do super-homem, que é o camarada que desafia o senso moral comum e ele próprio cria os seus valores morais. Ele está acima da mediocridade geral. É o super-homem nietzschiano. E nesse sentido, então, o indivíduo que consegue fazer isso, não basta você ter só uma opinião impopular, uma opinião inicialmente que parece depreciativa e não ser capaz de sustentar aquilo com algum grau de maestria, senão também não adianta. Você tem que ter essa capacidade e conseguir demonstrar que você a defende de uma forma personalizada, que você tem uma certa garra, um modo de ser que não está dando satisfações para as opiniões em geral. Isso, principalmente para adolescentes e jovens, tem um apelo muito grande. Essa capacidade de você se destacar, essa é a rebeldia típica da adolescência e dos jovens. E essa rebeldia, essa capacidade de se impor, de furar uma barreira social mais ou menos rígida, é isso que gera um efeito mais encantador. E é o indivíduo que age dessa forma, de uma forma insubmissa, de uma forma ousada, por vezes inicialmente até pode parecer desagradável no primeiro momento. Esse indivíduo passa uma mensagem de soberania. E é esse que acaba gerando um certo apreço. E uma coisa que o ajuda a ir seduzindo as moças. Então vamos passar para a seara econômica. E nós vamos ver uma coisa também muito parecida sendo cometida aí por indivíduos que parece que querem fazer agrados para a classe mais privilegiada. Então ele sai, mesmo ele não fazendo parte dessa classe, ele sai em defesa desta classe, em parte também iludido por aquela ideia, porque você tem que pensar como uma pessoa rica, que aí você atrai, aquele pensamento gera uma sintonia com o universo, aquele negócio de coach, cheio desses papos, de que você agindo de determinada forma, você vai atrair a riqueza, e aí o indivíduo às vezes vai um pouco nisso, mas também vai um pouco naquela ideia de submissão, de que ele começa a fazer agrados, começa a falar bem da elite, e de uma certa forma ele parece que quer ser inconscientemente, geralmente isso é inconsciente, ele parece que quer ser bem visto, e aí quem sabe uma pessoa mais rica ouve ele falando aqui, pô, legal, esse cara é bacana, esse cara é dos nossos, vamos assim trazer para o nosso meio, vamos oferecer um emprego para ele, atrair ele aqui para o nosso grupo, e aí ele vai achando que com isso ele vai conseguir ter sucesso com essa classe dominante e vai se infiltrando por aí, que vai tendo um acesso maior também à oportunidade de enriquecimento. Mesma coisa, não funciona. E eu sei que existe sim uma distância entre um caso e outro, eu estou fazendo uma evidente analogia, mas existe um ponto em comum fortíssimo, que é exatamente a ideia de que você, para ter acesso a um determinado grupo do qual você não faz parte, ou ter sucesso num determinado grupo, você faz agrados discursivos a esse grupo, esperando contar que isso vai gerar uma receptividade maior e vai garantir um sucesso. E normalmente a realidade está mais para o contrário. Essa bajulação das elites financeiras não garante, não geram para esse bajulador que não faz parte delas nenhuma facilidade de acesso a eles, nenhuma simpatia. Aliás, pelo contrário. Da mesma forma como um indivíduo excessivamente submisso para as mulheres passa um recado não eficiente, ou seja, ela pode até gostar, pode até ficar amiga, né? Que gosto de você como amigo, é o famoso miguxo, o miguxismo, né? Ou seja, você pode até gerar um relacionamento cordial, mas é um relacionamento de
que não vai te dar aquilo que tinha em mente. Mesma coisa. Você pode até gerar algumas opiniões assim favoráveis, até vamos alegar até um biscoito, como o feminista gosta de dizer, e é bem dito. Isso aqui é biscoito, tá aqui. É o indivíduo que fica tentando agradar o feminismo, né? É o macho que quer biscoito. É a mesma coisa. É o cara que fica, o pobre, o classe média, fica tentando agradar a elite. Ele quer biscoito, você pode até ganhar um, mas isso não vai facilitar o teu acesso a ela. E na realidade, geralmente é até o contrário. É o indivíduo que às vezes tem uma postura, às vezes até um discurso um pouco mais agressivo, um pouco mais hostil. É mais fácil ele conseguir um agrado dessa elite do que o contrário. Por quê? Porque quando você inspira algum grau de preocupação, você pode despertar posturas de tentarem neutralizar essa possível discurso assim ameaçador, e aí eles podem te chamar para conversar. E isso acontece o tempo todo, meu amigo. É assim que um sindicalista radical é chamado para uma mesa de negociação. É assim que o patrão chama para conversar. É assim que um político de base trabalhista, tipo o próprio Lula, é assim que ele ascende a categoria do poder. Porque aí a elite chama ele para fazer uma negociação. E foi assim que Fidel Castro e Che Guevara foram convidados para ir para Nova York, meu amigo. Esses caras foram bajulados nos Estados Unidos por um tempo antes deles se mostrarem irredutíveis, se mostrar que eles não iam ser seduzidos e não iam aliviar por causa de bajulação, que aí depois gerou esse conflito maior, essa tensão maior com Cuba. Mas antes disso, eles tentaram, uma elite financeira estadunidense tentou bajular esse pessoal, eles chamaram para conversar. Vamos lá bater um papo aqui, não precisa ser assim. E geralmente é o que acontece. Quando você se torna mais hostil, quando se torna uma ameaça, quando você tem um discurso até mais agressivo com relação à elite dominante, é mais fácil você ser chamado para um diálogo mais amigável do que o contrário. E vamos ser sinceros, com a realidade de relacionamento com mulheres funciona de um modo muito parecido. Quando você tem uma postura que pode ser que choque um pouco mais, elas têm uma tendência a querer conversar com o indivíduo, querer entender por que ele pensa daquela forma. É uma espécie de desafio. E aí é nesse momento, nessa negociação, nessa tentativa de entendimento, que aí surge uma oportunidade muito melhor de sedução. E isso não sou eu quem digo, não. O mestre dessa galera aí que tem feito esse movimento MGTOW, como eu citei, pessoal de movimento de direitos dos homens, muitos incels também, eles têm, o pessoal da Real, eles têm um ídolo chamado Nessahan Alita, que eu li muito, eu li vários livros desse cara, estudei, já gravei até, escrevi até um texto sobre ele, e ele diz exatamente isso. Ele usa umas terminologias lá meio estranhas, né? Mas assim, nesse ponto, ele tá certo. Apesar de ser um sujeito anônimo, ninguém sabe quem foi o cara que escreveu, nem se sabe se foi o mesmo cara que escreveu todos os livros. Na verdade, eu só li 3 livros dele. Um deles é excelente, realmente é muito bom. E depois eu gravo um vídeo mais específico sobre isso. E nesse ponto, ele acerta, ele tem uma visão muito lúcida. E é uma coisa que é largamente corroborado por qualquer desses famosos pick-up artists, né, os PUAs, os artistas da sedução. Todos eles vão dizer uma coisa mais ou menos parecida. E funciona da mesma forma nesse relacionamento entre classes. Você ser insubmisso, você ter uma postura de desafio, às vezes até uma postura de ameaça contra elites dominantes, gera muito mais possibilidade de você ser convidado para se sentar com eles e até de adentrar, até porque eles tentam te converter para eliminar a ameaça, né? Eles gostam de cooptar esses caras, porque eles ajudam a enfrentar ameaças maiores. Isso te dá muito mais chance do que você fazer esse papelzinho submisso, capacho, de achando que fazendo agrado para a elite, você vai subir entre eles. Essa é uma relação, é a relação que eu fiz naquele momento. A desregulação da sexualidade privilegiou os homens que já têm uma capacidade de sedução maior, uma bagagem maior.
A desregulação da economia privilegiou os que já têm dinheiro. Funciona de uma forma muito parecida. E é claro, você tem todo o direito de questionar a ousadia dessa analogia. Tem uns pontos aí que provavelmente podem ser discutidos. E talvez você tenha também uma observação que eu acharia muito válida se você disser, mas independente de você ser aceito para entrar por esse grupo ou não, talvez seja uma coisa mais certa, que você não está fazendo esse tipo de discurso exatamente para agradar, mas é porque você realmente acredita que esse discurso é mais justo, porque o rico lá por algum motivo tem que ser beneficiado mesmo, porque ele merece, é a famosa defesa dos ricos, né? Mas se é assim, meu amigo, então você também não tem do que reclamar do homem que às vezes nem está tão interessado em seduzir as moças, mas decide ter essa postura assim mais navegável, porque ele acha que é o mais correto, porque ele acha que a mulher tem que ser protegida mesmo, tem que ser privilegiada. Ou seja, você também não tem motivo para discutir isso, e eu noto muito, tem esse alinhamento claro, um alinhamento claro entre a galera que tem feito essas críticas a respeito do comportamento feminino e está se bandeando para esse lado, e um alinhamento com o liberalismo. E eles não percebem que essas coisas têm uma ligação muito clara. O ambiente de competitividade liberal em termos de mercado de sedução, sabe, funciona da mesma forma. Uma sociedade onde a sexualidade é mais regulada, aquela sociedade onde controla mais tanto a sexualidade das moças quanto a dos rapazes, apesar de que feminista gosta de dizer que não, que é só das moças, mentira. Existe também um grau de rejeição contra a promiscuidade masculina, é menor, inequívoco que é menor. O peso da regulação é maior sobre as mulheres, sim, mas existe uma regulação generalizada também. Nessa sociedade mais regulada sexualmente, os homens estão em condições de maior igualdade. Tanto porque no caso mais extremo, onde, por exemplo, dos casamentos arranjados, todo mundo vai acabar sendo casado do mesmo jeito, quando aqueles casos menos extremos, onde você tem uma possibilidade de ter um acesso a uma pretendente por meio da família dela, fazendo agrados para a família, ou por você demonstrando exatamente que você é um cara trabalhador, um cara honesto. Isso nessa sociedade mais regulada, isso tem uma vantagem maior, coisa que na nossa sociedade desregulada perdeu essa eficácia, perdeu grandemente. E a mesma coisa se a área econômica, né? Quanto maior a desregulação, mais fica difícil para os mais pobres concorrerem com os mais ricos. A relação é direta. Eu nem vou entrar no fato, caso que os que mais fomentam essa desregulação econômica são os mesmos que fomentam essa desregulação cultural. Exemplo paradigmático que nunca vou deixar de repetir: o mesmo Rockefeller que bancou Ludwig von Mises é o mesmo Rockefeller que bancaram o feminismo como a gente conhece hoje, a começar pela National Women's Organization. Está tudo interligado. E se você não se der conta disso, o preferência o mais cedo possível, vai ficar aí fazendo esse papel de otário, defendendo coisas que não são do seu interesse, defendendo posturas que te prejudicam em nome de um suposto idealismo, de um suposto benefício que não te atinge nunca. Pelo contrário, atinge só os que já estão lá em cima, mais no topo. Eu vou ficar devendo assim mais algumas abordagens sobre esse tema. Eu acho que aquele meu vídeo sobre incels podia ter sido mais desenvolvido. Eu acabei não respondendo exatamente a pergunta que um antigo visitante do meu site fez, o Fábio, né, fez lá no vídeo do MGTOW a respeito de como você se protege da estrutura estatal que privilegia mais as mulheres, como você pode evitar ser prejudicado. E eu tenho coisas a dizer a esse respeito, sim, mas para esse vídeo não ficar muito longo, vamos ficando por aqui, vamos fechar em 20 minutos. Devo voltar a esse tema, esse que vai integrar um pouco daquela série de 3 vídeos em defesa dos ricos e oprimidos, e também vai estar integrando essa série de vídeos onde vou tocar um pouco mais nesse assunto das relações afetivas, homens e mulheres, as dificuldades que os rapazes têm de acessar as moças, uma dificuldade que eu já tive também na minha adolescência. Mas assim,
Já passei dessa fase, estou com 48 anos, segundo casamento, estou mais preocupado com as consequências diretas disso aí para mim. Então fico numa posição até mais confortável para falar sobre esse assunto. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 11 de julho de 2020. Muito obrigado por sua atenção. E dá uma força aí pro canal. Valeu?